Oi pessoal, como vocês estão? Graça e paz. Eu quero hoje trazer um texto do livro de Levítico, capítulo 26, versículo 10. É um texto que fala sobre faxina, sobre retirada de algumas coisas, a necessidade de fazermos uma faxina na nossa despensa, na nossa vida, nas nossas coisas. E essa semana eu estava fazendo uma limpeza de fato, né, uma faxina nos meus livros, nas minhas estantes, né? Eu fazia dias que eu não tinha feito isso porque o acesso a este cômodo ficou um pouco inviável, né, devido a algumas coisas que aconteceram aqui na estrutura, né, mesmo desse ambiente, e aí nunca mais eu tinha vindo fazer essa limpeza. E hoje eu queria trazer exatamente algo sobre isso, né, porque eu fiz uma limpeza e descobri coisas que eu nem imaginava, né, que tinha, né? Isso é tão interessante como o ser humano, né, ele guarda coisas, ele acumula coisas de tal forma que chega um momento que, se ele for fazer uma revisada, uma revisitada naquele lugar, né, e naquelas coisas, ele vai ver que tem coisas ali que ele não vai usar mais, né? Se não usou há tanto tempo, porque iria usar agora, né, nesse novo tempo. Então, eu queria compartilhar esse texto com vocês. Diz assim: suas colheitas serão tão fartas que vocês terão de se desfazer dos cereais velhos, a fim de dar espaço à nova safra. Queridos, esse texto é tão pequeno, né? É tão assim peculiar, né? No sentido do contexto, né? Do que a história conta do povo de Israel. Mas mesmo falando, né, de uma colheita, falando de coisas novas, falando de uma nova safra, mas o texto está dizendo que era necessário, para que essa nova safra viesse, era necessário se desfazer de coisas velhas, de cereais velhos, para que pudesse dar espaço. E é exatamente isso na dinâmica da vida. Acontece exatamente desta forma. A gente precisa limpar algumas áreas, né, para que se desfazer de algumas coisas para poder caber outras coisas, né? Então, quantas pessoas têm sido escravas, né, do passado, têm sido escravas de coisas que não esquecem, de coisas que, falando agora no sentido, né, mais voltado para a sua vida espiritual, e aquelas coisas amarram as pessoas, aquelas coisas prendem as pessoas, e as pessoas não se dão o direito de crescer, né, de se desenvolver, de haver mudanças na vida das pessoas. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus diz que nós devemos deixar de olhar para as coisas velhas, de olhar para trás e olhar para a frente, de seguir. Paulo chega a dizer: prossigo para o alvo, né, da soberana vocação, ou seja, no sentido de alcançar, porque ele ainda não havia alcançado coisas que estavam à sua frente. Muitas vezes nós deixamos de alcançar coisas que estão à nossa frente, né? Talvez até um palmo da nossa face, nós deixamos de nos apropriar, né? E receber coisas novas, porque não olhamos para a frente, porque estamos tão presos ao olhar do passado, né? Então, Levítico 26:10 fala exatamente isso, literalmente, né? Ele fala de colheitas de grãos, tal, mas na aplicação, queridos, Deus quer que tiremos coisas velhas de nossas vidas para que as novas tenham lugar, né? Encontrem lugar, encontrem espaço. Sempre o ser humano, ele tem mania, né, de se encher de rancores, de sentimentos de vingança, de lembranças amargas, desejos ilícitos, né, e outras coisas
que só trazem mal para ele, que são um verdadeiro depósito, né, de coisas que nem ele mesmo sabe o que tem ali, né? Então, quando ele vai fazer esse movimento de mudança, esse movimento de limpeza, de reforma, né, a qual eu me referi aqui, a limpeza do meu quarto, de livros, né? Então, é necessário de fato lançar fora tudo que é velho. E eu lembro que eu tirei umas duas caixas, umas duas bolsas enormes, né, de papeladas, de papéis, de coisas que não vão mais ter nenhuma valia para mim, né? Não vai ter nenhuma serventia, na verdade, para mim. Então, eu joguei coisas fora, eu separei livros para doar, né? Então, assim, apostilas que eu não vou usar mais também separei, quer dizer, são coisas velhas que para mim não servem mais, não vão ter mais utilidade, né? Então, o Deus da Bíblia é o Deus que diz que ele se faz tudo novo, né? Tudo novo, novos céus, nova terra, nova criatura, vinho novo, nova aliança, né? Novo nome, novo céu. Queridos, em nome de Jesus, se desfaça hoje de tudo que tem prendido você de avançar, de crescer, né, de ter uma vida desenvolvida e madura a ponto de você ser satisfeito com o Evangelho, ser satisfeito com a caminhada em Cristo Jesus. Então, eu poderia citar aqui muitas coisas, né, que são coisas que a gente guarda e que não nos deixa avançar, mas aí eu poderia pecar esquecendo de algumas outras. Mas eu acredito que a palavra de Deus, né, esse texto você vai estar refletindo durante alguns dias, sei lá, algumas horas ou durante o dia, né, sobre isso, para que você entenda que é necessário realmente lançar as coisas velhas, né? E esperar o novo de Deus. Eu só posso esperar o novo de Deus se eu lançar as coisas velhas para trás, né? E aí eu encerro com Romanos 12:2, que diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, meu querido, seja abençoado hoje em nome de Jesus com essa palavra, em nome de Jesus. Tenha um bom dia.